Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje ele é inspirado nas muitas notícias que recebemos da cidade de Guayaquil, no Equador, dando conta do colapso dos serviços de saúde e dos serviços funerários. O número de mortos e de doentes por conta da pandemia de Covid-19 é tão grande em Guayaquil que os hospitais não dão conta dos doentes e os mortos, infelizmente, se empilham nas casas e nas ruas, lembrando muito a crise do início do século passado no Rio de Janeiro por conta da gripe espanhola. O número de mortos em Guayaquil é tão grande que o governo local perdeu inclusive a capacidade de recolher os mortos que estão sendo enterrados às pressas em valas comuns. O curioso nesse caso é que a análise dos dados históricos da cidade de Guayaquil mostram que em tempos de relativa normalidade, o número médio de mortos por mês é da ordem de 2.000 pessoas, enquanto se observaram nos últimos 15 dias 6.000 mortos, o que permite a gente estimar que cerca de 5.000 pessoas morreram por conta da pandemia. Apesar disso, os números oficiais registram apenas 400 mortes de Covid-19. E é esse ponto que merece muita reflexão. O que esses dados de Guayaquil mostram é que os números da pandemia e da Covid-19 serão certamente objeto de muitos estudos no futuro próximo e serão avaliados por pesquisadores de diferentes áreas, como infectologistas interessados no tema da saúde pública e certamente muitos historiadores. Provavelmente, os números reais só serão conhecidos daqui a alguns anos em vários locais do mundo por conta dessa subnotificação do número de mortes, como em Guayaquil, resultante do número muito pequeno de testes que são feitos nos doentes e nos mortos que se amontoam hoje nos hospitais da cidade. Se você pensa que isso ocorre apenas em Guayaquil, você está enganado. Você vai encontrar aqui embaixo alguns links para reportagens que mostram que hoje no Rio de Janeiro os cartórios estão documentando uma explosão de casos de mortes de pneumonias e infecções respiratórias, que provavelmente refletem subnotificações da Covid-19. E é muito provável que o número de mortes no Brasil, em várias cidades, em vários locais, também sejam revisados para cima no futuro próximo. Aliás, como vem sendo feito hoje na China. Aqui embaixo você também vai encontrar links para reportagens que mostram que o governo chinês está, neste momento, revisando para cima os números de morte da Covid-19 em todo o país, sendo que só na província de Wuhan, ponto inicial da pandemia global, estima-se nesse momento que o número de mortes foi pelo menos 50% maior do que o reportado pelas autoridades chinesas nos meses do pico em fevereiro e março naquele país. O que esses dados mostram, de fato, é que os dados finais ou as estatísticas finais só serão conhecidas em todo o mundo depois de muito trabalho de garimpagem desses dados por cientistas com diferentes formações e, em particular, os historiadores. E é por isso que todas as críticas que os modelos epidemiológicos vêm recebendo hoje são, de certa forma, descabidas e muitas vezes interessadas politicamente e não exatamente no desempenho científico desses modelos. Por exemplo, várias vozes interessadas no relaxamento das recomendações para isolamento social do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde no Brasil, que se interessam em minimizar o efeito da pandemia no país, várias dessas vozes também se levantam para criticar o governo chinês, dizendo que lá a crise foi muito mais grave do que reportado. Ou seja,
É importante que na China a crise tenha sido muito grave, mas é importante no Brasil que ela não seja, quando na verdade a gravidade da crise independe dessa discussão de caráter meramente político e ideológico interessado em consequências, em ações de caráter imediatista no país. Na verdade, esses modelos eles têm que ser julgados pelo caráter que eles têm, que é de previsão e de orientação de gestores para que evitem catástrofes. Esses modelos, eles estão sendo rodados para que as autoridades sanitárias e de saúde pública consigam estimar o efeito das suas ações sobre o controle da propagação da doença. Eles não foram criados para serem confirmados, muito pelo contrário, o que se deseja é que essas trajetórias nunca sejam confirmadas no futuro. Aliás, essa área de prevenção de riscos, mitigação de riscos e segurança industrial faz uso com frequência de modelos esse que têm a visão de prever os acidentes e não de orientar engenheiros e operadores para que confirmem esses acidentes. O objetivo é exatamente o contrário. É como se alguém estivesse dirigindo um automóvel e, ao encontrar uma barreira, vira para evitar o choque com a barreira e, ao invés de dizer que o sensor, no caso o olho, ou o objetivo da ação, no caso virar o carro, evitou o acidente, passa a relatar que a barreira não existe, e isso não faz nenhum sentido. E é muito curioso, nesse caso particular, que a gente veja uma vez mais como a ciência é complexa e impõe a colaboração entre pessoas de diferentes formações. É muito provável que as estatísticas oficiais em vários lugares do mundo só sejam conhecidas depois do trabalho meticuloso dos historiadores. No momento, há muitos dados que podem ser usados na Alemanha, que tem feito um trabalho meticuloso de testagem e de acompanhamento de doentes e mortes. Na Coreia, há muitos dados importantes na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália, mas infelizmente nos países mais pobres, na América Latina e na África principalmente, que tem, particularmente no Brasil, sido muito pouco discutida, é muito provável que os números nesses locais sejam muito inferiores ao que o futuro vai de fato demonstrar. Então, torço aí para que os historiadores estejam motivados para começar a fuçar esses dados desde agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.